Jogo decisivo para o Corinthians. É hoje, Corinthians e Racing do Uruguai. Corinthians precisa muito da vitória para poder ainda sonhar com a classificação para a próxima fase aí da Copa Sul-Americana. Então fica aí até o final do vídeo para a gente analisar um pouquinho sobre essa partida decisiva do Corinthians aí na Copa Sul-Americana na noite dessa quinta-feira. Provável escalação, onde vai passar, a gente vai comentar sobre isso. Bora para a vinheta e na sequência a gente vai debater sobre Corinthians e Racing do Uruguai. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Torcedor corintiano, presta atenção agora. Você sabia que a classificação do Timão na Sul-Americana pode estar por um fio? E que o jogo contra o Racing do Uruguai pode ser decisivo para definir o futuro do Corinthians na competição? Pois é. E o pior, tem muita coisa acontecendo nos bastidores que ninguém tá falando. Se você é Corinthians de verdade, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque no vídeo de hoje, a gente vai te contar tudo. Escalações, onde assistir, contexto completo do grupo, bastidores e até polêmicas que podem mudar o destino do nosso timão. E olha, fica até o final porque tem uma informação de bastidor que pode explodir nas redes a qualquer momento. Ora nessa, a noite dessa quinta-feira promete ser quente na Neoquímica Arena. É dia de Corinthians em campo pela terceira rodada da Sul-Americana 2025. E o confronto contra o Racing do Uruguai pode ser determinante para o futuro do timão no torneio. O Corinthians, que ainda não venceu na competição, ocupa a terceira colocação do grupo com apenas um ponto conquistado até aqui. À frente estão Huracán da Argentina e América de Cali da Colômbia, que vem surpreendendo, deixando o Corinthians numa situação delicada. E para piorar, o Timão ainda não mostrou aquela famosa cara de time copeiro. Algo que a torcida tanto espera. Mas e aí? Será que agora vai? Será que com Depay em campo o time vai embalar? Cola com a gente porque a escalação vem pesada hoje. E falando em escalação, vamos dar uma olhada no provável time que vai encarar os uruguaios logo. Mais às 19 horas, em Itaquera. Hugo Souza no gol. Mateuzinho e Angileri nas laterais. Félix Torres e Gustavo Henrique fechando a zaga. No meio-campo, o tripé formado por Ranielli, Carrillo e José Martínez promete marcar firme e acelerar o jogo. E no ataque, Romero, Yuri Alberto e Memphis, Depay. Isso mesmo, o holandês que já brilhou na Europa agora tem a missão de ajudar o Corinthians a renascer na Sul-Americana. Mas será que esse trio vai dar liga logo de cara? Já comenta aí o que você espera dessa formação e se acha que o Depay vai resolver hoje. Do outro lado, o Racing do Uruguai chega com a corda no pescoço. O time perdeu as 2 partidas que disputou até agora, e o saldo de gols negativo de 7 mostra a fragilidade da equipe. Mas não se engane, torcedor. Justamente por isso, o Racing entra em campo com sangue nos olhos, buscando qualquer chance de reverter esse início desastroso. E é exatamente esse tipo de adversário que pode complicar a vida de um time grande como o Corinthians, principalmente se o time paulista entrar em campo achando que já venceu. A pergunta que fica é: o Timão vai conseguir impor respeito logo, no início do jogo, ou vai deixar o Racing crescer e surpreender? Fica ligado porque ainda vamos falar da arbitragem e tem polêmica que pode influenciar direto no resultado. E olha só esse detalhe que pouca gente percebeu. O árbitro da partida será Guillermo Guerrero, do Equador. Ele já teve decisões polêmicas em jogos sul-americanos e é conhecido por não tremer diante de decisões difíceis. Ao lado dele, os assistentes Ricardo Barém e Edson Vasquez. E no VAR, Brian Loaiza. Agora me diz, com toda essa responsabilidade, em jogo você acha que a arbitragem pode influenciar o resultado? Lembrando que um pênalti mal marcado ou um impedimento milimétrico podem custar uma vaga direta. E o Corinthians, você sabe, já teve noites traumáticas com arbitragens duvidosas. Torcedor, comenta aí, você confia nessa arbitragem? Ou já ficou com um pé atrás só de ouvir esses nomes? E para você que quer assistir o jogo ao vivo, fica ligado. A partida começa às 19 horário de Brasília e será transmitida pela ESPN na TV fechada, pelo Disney Plus no streaming. Ou seja,
Desculpa pra não assistir não tem. E se você for corintiano raiz, já separa a camisa, o radinho de pilha ou o celular carregado e cola na frente da TV ou da tela, porque hoje é dia de apoiar o Timão do início ao fim. E olha que curioso, nos últimos jogos da Sul-Americana, transmitidos por streaming, o Corinthians teve uma das maiores audiências entre clubes brasileiros. Será que hoje vai bater recorde de novo? Agora vamos entrar em um ponto que poucos estão comentando, mas que é essencial para entender o jogo de hoje: o clima dentro do elenco. Fontes ligadas ao clube dizem que existe uma pressão interna muito forte, principalmente sobre o setor ofensivo. Romero e Yuri Alberto não vêm rendendo o esperado, e Depay foi contratado justamente para ser o diferencial. Mas será que 3 atacantes conseguem resolver um problema que na verdade é coletivo? O meio de campo precisa de mais criação e a defesa de mais consistência. Hoje o jogo não é só pelos 3 pontos, é também para reconquistar a confiança da Fiel. E você, torcedor, acredita nesse elenco? E segura mais essa: se o Corinthians vencer hoje, ele não só volta à briga pela classificação direta, como também pode embolar completamente o grupo. E aí entra um detalhe estratégico. Será que hoje o time vai buscar só a vitória ou vai tentar golear para já garantir vantagem? Porque uma vitória simples é importante, mas um placar elástico pode ser determinante lá na frente. E se tem um jogo para isso acontecer, é contra esse Racing do Uruguai que vem fraco e cheio de problemas. Mas atenção, o que parece fácil, às vezes vira drama. Para encerrar, torcedor, agora é com você. Será que o Corinthians vai dar a volta por cima na Sul-Americana hoje? Será que o trio de ataque formado por Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay vai finalmente encaixar? Acredita nessa escalação? Confia na arbitragem? E o principal, você ainda acredita que o Timão tem chance de conquistar esse título internacional em 2025? Deixa tua opinião aí nos comentários. E claro, aqui é conteúdo feito de corintiano para corintiano. Já mete o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho, porque aqui é notícia quente, polêmica, análise e bastidor direto para Fiel. É tudo ou nada pro Corinthians, né, galera? Ou o Corinthians vence, ou o Corinthians não vence e pode acabar sendo eliminado aí da Sul-Americana. Vê se pode uma coisa dessa, né? O time que foi classificado para Libertadores, para pré-Libertadores, não conseguiu a sua classificação, né? E agora na Sul-Americana, tendo um início muito ruim, perdendo para o Huracan de 2-0 no primeiro jogo, no segundo jogo empatando fora de casa com o América de Cali da Colômbia, jogo bem difícil. Mas assim, cara, o Corinthians não pode pensar em empatar esse jogo e nem perder, porque se acontecer isso, o Corinthians corre assim, ó, quase 90% de chance de não conseguir mais a sua classificação. Então é muito crucial esse jogo de Corinthians, o Racing do Uruguai. Até o momento, o Corinthians aí, galera, enfrentou o Racing do Uruguai apenas 4 vezes na história. Essa será a 5ª partida entre as duas equipes, né? Corinthians e Racing do Uruguai, que o Racing do Uruguai não é o mesmo Racing da Argentina, né? Então é o Racing genérico, como muita gente fala, né, galera? E o Corinthians aí tem 4 jogos apenas com essa equipe, né? Jogou 2 jogos dentro de casa, né? 2 jogos pela Libertadores, como a gente está vendo aqui. O primeiro jogo foi no dia 24 de fevereiro de 2010, o Corinthians venceu por 2-1 o Racing do Uruguai naquele jogo. E aí em 2010, na própria Libertadores, o Corinthians venceu por 2-0 o Racing do Uruguai lá no Uruguai. E o ano passado, você lembra muito bem, né? A gente acabou tendo 2 jogos também com o Racing do Uruguai na própria Copa Sul-Americana. O Corinthians empatou o primeiro jogo com o Racing do Uruguai lá no Uruguai em 1-1, dia 2 de abril. O técnico era Antônio Oliveira na época, todo mundo já estava questionando, já estava criticando ele. E no dia 28 de maio do ano passado, na Arena do Corinthians, no Itaquera, o Corinthians venceu por 3-0 com um brilho, né, com um golaço do nosso querido Igor Coronado, que a princípio já está treinando com bola, né, mas nas prováveis escalações ele não está incluído, não está incluso como titular desse jogo, né? Não sei se está sendo preservado ou se ainda está sendo poupado por causa do problema que ele tem no ombro, que está meio inchado o ombro dele, né?
E a princípio não temos essa informação, mas hoje, com certeza, no decorrer do dia, a gente já vai estar com a informação completa sobre o Igor Coronado, né? Se ele vai, pelo menos, ser relacionado aí para essa partida. Então, a gente viu aí a provável escalação do Corinthians. O Corinthians, então, jogando aí com o time titular, à exceção do Rodrigo Galo, que continua ainda no departamento médico, né? Então, um time aí que tem tudo para ganhar bem nesse jogo. Na minha opinião, se o Corinthians entrar focado na partida, querer mesmo ganhar essa partida, cara, não tem como o Corinthians não ganhar e não ganhar bem. Então foram já 2 jogos dentro de casa. Um ele ganhou de 2-1 e outro ganhou de 3-0, que foi ano passado. Então o Corinthians tem tudo para ganhar e será importante o Corinthians golear. Será que Memphis Depay vai brilhar nesse jogo, galera? Será que Memphis vai entrar com aquela mesma garra que entrou contra o Sport no último jogo? Colocou a bola debaixo do braço e falou, não, eu vou resolver essa situação. E resolveu, e o Corinthians ali venceu e criou-se um ambiente mais tranquilo, né? Mesmo com a demissão do Ramon Dias. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Segundo informações, né? Segundo informações de bastidores aí, o Dorival Júnior já estará na Neoquímica Arena nessa partida, assistindo da tribuna, né? Assistindo lá da área VIP, o jogo entre Corinthians e Racing do Uruguai, já para observar, mas com certeza já vai dar o seu pitaco, né? Ele vai ser o novo treinador do Corinthians, hoje bem provável que já vai ser anunciado aí, e o Corinthians então não pode pensar de maneira nenhuma, galera, de empatar ou perder essa partida. Se o Corinthians vencer esse jogo, o Corinthians aí vai estar... Pera aí. Aqui, ó. Olha só como está a tabela da Copa Sul-Americana nesse momento, e quando nós estamos gravando esse vídeo, né, o jogo entre Huracan e América do Cali na Argentina ficou em 0-0. Ninguém fez gol, ficou um jogo morno lá de 0-0 e ficou assim, primeiro o Huracan com 7 pontos, em segundo o América do Cali com 5, o Corinthians em terceiro com 1 ponto apenas, né, e o Racing do Uruguai com nenhum ponto, que bem provavelmente vai perder, acredito eu, que todos os jogos, é um time muito fraco. Então o Corinthians vencer esse jogo, aí vai ter mais 2 jogos, vai ter mais um jogo na arena, vai ter mais um jogo dentro de casa e 2 fora. O Corinthians vai ter, além desse jogo que vai jogar em casa hoje, vai ter mais um jogo em casa e mais 2 jogos fora de casa. O jogo em casa contra o América de Cali da Colômbia, um jogo contra o Huracan fora de casa, esse jogo vai ser difícil pra caramba, mas Corinthians é Corinthians, e mais um jogo aí contra o Racing do Uruguai, lá no Uruguai. Deixa aqui no comentário a sua opinião, quanto vai ser a partida, qual vai ser o seu palpite para esse jogo entre Corinthians e Racing do Uruguai. Bora curtir esse jogo, galera. Bota aí na sua agenda, então, na ESPN, às 19 horas, Corinthians e Racing do Uruguai. Vamos torcer até o final aí para o Timão vencer essa partida e se classificar para a próxima fase. Obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha para apoiar, ative o sininho e até o próximo vídeo, galera. E vai, Corinthians!